que psicólogos devem cobrar o preço estipulado pelo nosso Conselho Federal de Psicologia na tabela de honorários cada sessão. O meu nome é Rafaela Schiava, eu sou psicóloga perinatal com pós-doutorado, autora de vários trabalhos sobre saúde mental materna e autora de instrumentos aprovados pela SATEPS de uso do psicólogo perinatal. Aqui neste canal eu auxilio profissionais a se sentirem mais requisitados, mais seguros através do conhecimento em psicologia perinatal. E vamos entender então agora o porquê que nós precisamos cobrar o valor da tabela do Conselho Federal de Psicologia. Tá? Então vamos lá. Infelizmente, durante a graduação, nós vamos aprendendo que psicólogo não vai prosperar. Então a primeira coisa, lá no primeiro ano de psicologia, já escuta, olha, se você quer fazer dinheiro, não vai fazer psicologia, hein? Então a gente vai escutando isso. Quando a gente vai chegando próximo, né, de pegar o nosso diploma, a gente começa escutando dos professores também a ideia de que, olha, agora que você está começando ainda, né, cobra barato, né, não cobra um valor aí significativo, alto, para você poder ter aí os seus primeiros clientes. A gente vê, inclusive, né, professor aconselhando isso, o que é bem errado e vai trazendo uma crença errada que é a maldição da psicologia, digamos assim. A maioria dos psicólogos ficam presos nessa crença que não podem prosperar, que não podem cobrar um preço justo e que tem que esperar 5 anos, né, de clínica, comendo pão que o diabo amassou para só então poder de fato começar a ter clientes e poder de fato começar a ter aí um retorno financeiro adequado. Olha, o fato é que nada disso está no nosso código de ética, o fato é que nada disso é uma orientação do nosso Conselho Federal de Psicologia. O que acontece é que os nossos professores de graduação, e eu posso falar isso com propriedade, fui professora universitária por mais de 10 anos, dei aula em diversas universidades, e o fato é que nós, professores, não temos informação nenhuma, não aprendemos em lugar nenhum como se divulgar, como atrair clientes, tá? Geralmente, professor universitário, ele é professor universitário, alguém que está fazendo mestrado, doutorado e está dando aula. Geralmente não é alguém que está na clínica, tá? É claro que existem professores universitários que também estão na clínica, mas geralmente o professor universitário, ele tem que dar aula manhã, tarde e noite em várias universidades, ele investiu em mestrado, doutorado e acaba atendendo poucas pessoas na clínica, tá? E que geralmente são indicadas pelos próprios alunos dele da graduação. Então, quer dizer, o professor universitário, ele não tem conhecimento sobre como a gente pode se divulgar. Falta pouca orientação a respeito disso. Nosso próprio Conselho Federal de Psicologia orienta pouco o psicólogo sobre como ele pode ou não. Então, geralmente, quando o psicólogo ele busca, né, por informações nas redes sociais ou nos manuais que a gente recebe, aí a gente começa a entender algumas coisas, tá? Então, o fato é que nós temos uma tabela de honorários que o Conselho Federal de Psicologia disponibiliza para todos nós, psicólogos de todas as regiões do Brasil, com valor mínimo, médio e máximo para cada serviço que a gente vai prestar. Não é só para serviços da clínica psicológica, se você for psicólogo organizacional, se você for psicólogo da avaliação psicológica, enfim, tá? Do trânsito, tá? Então tem para todos os serviços que nós vamos prestar. Obviamente que quando você passa em um concurso público ou você é CLT, né? Quem vai decidir o valor que você vai receber por hora é ali o edital que você já está sabendo. É a chefia que conversa com você e fala, olha, você vai trabalhar aqui, é assim que você vai receber, é esse o valor que você vai receber. Pronto, é desta forma. Agora, quando você é autônomo, independente da área que você trabalha, escolar, organizacional, clínica, tá? Mas enquanto você é autônomo, você tem ali essa tabela de honorários do Conselho Federal de Psicologia que mostra o quanto que a gente deve cobrar valor mínimo, médio e máximo, tá? E esses valores, eles não foram aleatoriamente colocados ali, né? No sentido de, vamos colocando aqui o valor que a gente acha, né? E vamos deixando isso aqui legal. Não, não é assim que funciona, né? Tem toda uma pesquisa, inclusive de IBGE, de
padrão aquisitivo do brasileiro, quanto que ganha o brasileiro, né? E baseado no salário de brasileiros que ganham até 5 salários mínimos, tá? Então, é baseado nesta população, na nossa realidade do Brasil. E aí, o IBGE, inclusive, baseado nessa condição, né, de quanto que ganha o brasileiro e tudo mais, ele coloca preços para os serviços de vários âmbitos, não só da psicologia, tá? Então, quanto que os produtos devem valer, quanto devem ser os produtos. E também o Conselho Federal de Psicologia se baseia nisso, então, para colocar cada um dos serviços prestados. Então, assim, existe toda uma lógica estatística para a precificação que é colocado ali nessa tabela de honorários do Conselho Federal de Psicologia. Tem gente que fala às vezes, né, nossa, o preço que tá lá não é um preço que condiz com a realidade do Brasil. Não, é um preço que condiz com a realidade no Brasil, sim, porque foi feito todo um estudo para aquele preço estar ali tabelado, tá? Não foi feito na intuição. Não foi a diretora do CRP que sentou ali, deixa eu verificar aqui na minha intuição e colocando. Não tem dados estatísticos nisso. O que acontece é que o profissional, psicólogo, psicóloga, não sabe como cobrar aquele valor. Então, o problema está não no preço da sessão, mas na falta de conhecimento do profissional sobre como ele pode cobrar, onde que ele deve divulgar o seu serviço para encontrar uma clientela que tenha condições financeiras de pagar aquele preço. E aí, o que acaba acontecendo? A gente, né, prefere dizer que é o CRP, que não sabe colocar o preço, a gente prefere dizer que é na nossa cidade, que as pessoas não valorizam a psicologia, né? Então, eu prefiro sempre achar uma justificativa, né? Em que eu não precise me responsabilizar pelo fato de não estar tendo sucesso no meu serviço, cobrando aquilo que deveria ser justo, né, que eu cobrasse. Então, eu fico sempre tentando achar culpados, né, e me vitimizar nesse sentido. Então, no caso, gente, eu chamo vocês aqui para uma reflexão para que vocês possam sair desse lugar de vítima, que um dia eu também já estive, até eu ter conhecimento sobre como atrair cliente, como me divulgar e poder cobrar os valores que estão lá dentro da tabela do Conselho Federal de Psicologia e tá tudo bem, tá? Então, é só um conhecimento que você não tem e a partir do conhecimento que você passa a ter, a venda dos olhos cai e você passa a ser mais protagonista também. Você passa a agir mais e se tornar mais responsável pelo sucesso dentro da sua clínica. Então, nós devemos cobrar o valor estipulado também para não entrar no que é chamado de concorrência desleal, o que está acontecendo muito dentro da profissão do psicólogo, o que é muito triste, porque a concorrência desleal é algo que é antiético. É antiético. E o psicólogo muitas vezes está fazendo isso com um discurso de que está fazendo bem. Então, o psicólogo ele coloca o preço dele de uma forma tão desleal, ele se desvaloriza tanto enquanto profissional e desvaloriza tanto os outros colegas sem querer, ele não faz isso por querer, mas se ele cobra 40, 20 reais, 50 reais a sessão, ele desvaloriza tanto a profissão e coloca numa concorrência desleal. Por quê? Alguém que cobra o valor da tabela do Conselho Federal de Psicologia, vamos supor que é 150 reais um tipo de serviço, valor mínimo, tá? Então eu deveria cobrar 150 reais e eu encontro alguém que está cobrando 50 reais, fica injusto. Então, por isso que é concorrência desleal. A pessoa acaba escolhendo o serviço de quem cobra 50 reais, não pela qualidade do serviço que está prestando, mas pelo preço. Tá? E como na cabeça do cliente todos os profissionais são iguais e não são, aquele claramente que cobra 150 reais sabe e investe muito mais do que aquele que cobra 50, que sabe menos e investe menos. Então, obviamente aquela pessoa que escolhe o de 50 reais, escolhe pelo preço, não pela qualidade, também paga o preço de não ter um profissional ali bem qualificado para atender o caso. Tá? E aí a gente começa, muitas vezes, os profissionais que querem cobrar o justo, começa a receber,
Ah, mas você não cobra mais barato? Porque o fulano tá cobrando mais barato. Ou, ah, mas vocês cobram? Eu achei que era de graça o atendimento. Tem gente que tem a cara de pau, né? De achar que o psicólogo atende de graça. Eles ficam bravos, né? Quando o psicólogo fala que cobra a sessão. Mas por que isso acontece? Porque a gente tem muitos psicólogos que, por falta de conhecer, de ter informações sobre como se colocar no mercado de trabalho, acaba deixando a nossa profissão muito desvalorizada. Então, muitas pessoas falam, né? Na minha cidade as pessoas não valorizam o psicólogo. Não é a sua cidade que valoriza o psicólogo, são os psicólogos que vieram antes de você que se desvalorizaram. E aí tornou, claro, a desvalorização da psicologia na cidade. Você muitas vezes entra também, né, nessa corrida do rato e acaba fazendo a mesma coisa. Então, o que eu venho chamar a atenção agora aqui, gente, é o seguinte: nós devemos cobrar o valor do Conselho Federal de Psicologia. Para isso, nós precisamos investir em conhecimento e nós precisamos saber de algo que muitas vezes nós não aprendemos, tá? Que é saber como atrair o cliente certo, aquele que pode pagar aquele valor de sessão. Rafa, e quem não pode pagar, como é que faz? Olha, aí a gente tem várias possibilidades, tá? Que se os psicólogos no Brasil cobrassem o valor que deveriam cobrar pelo Conselho Federal de Psicologia, primeiro que a nossa profissão seria mais valorizada. Então as pessoas já saberiam, né, mais ou menos quanto custa ir no psicólogo, né? Então não ficaria essa desvalorização, mas sim uma valorização. E aí o psicólogo que já está colocando dinheiro no bolso, ou seja, pagando as suas contas, né, pode dizer, gente, eu vou colocar aqui algumas vagas para valor social. E o valor social é um valor abaixo do que está dentro da tabela do Conselho Federal de Psicologia. Então, eu vou colocar aqui 3 atendimentos, 2 atendimentos na semana para quem não pode pagar esse valor, tá? A gente pode fazer isso, a gente não precisa necessariamente olhar para essas pessoas e falar assim, não, né, não vou atender você, a gente pode. Mas existem vários espaços que a gente pode encaminhar pessoas que não têm condições financeiras de pagar o valor do nosso serviço, tá? Mas de forma que eles continuam sendo atendidos. Então, vão existir os serviços públicos de saúde, faculdades de psicologia, né? Onde tem o estágio do psicólogo, então tem atendimento clínico ali. Existem instituições religiosas ou não governamentais que também oferecem psicólogos, né? Voluntários. Então, é para esses espaços que nós vamos encaminhar essa população. Pensa, quando você vai comprar uma roupa, tem uma loja X e uma loja Y. Você sabe que a X só vende roupas em preços que você não tem condições de pagar. E tem a loja Y, que vende roupas que você tem condições de pagar. Em qual que você vai entrar, na X ou na Y? Talvez você possa até entrar ali na X para ver se tem alguma promoção que caiba aí no seu bolso e tal. Mas você não fica ali barganhando, né, o preço, porque você sabe que ali o preço é aquele, né? Então você já vai na loja que. Então é a mesma coisa, é a mesma lógica, gente. Nós temos sim várias ferramentas aí que podem oferecer atendimento, serviços, planos de saúde para a população. Então você não necessariamente é como se a gente estivesse dentro do avião, sabe? Máscaras despressurizadoras cairão e você coloca primeiro em você e depois na outra pessoa. Então é a mesma coisa. Então você primeiro faz os seus atendimentos clínicos colocando dinheiro no seu bolso, paga todas as suas contas e aí sim você coloca a máscara no outro. Acontece que o psicólogo ele não está conseguindo crescer e valorizar a profissão porque ele tem um coração muito gigante, né? A gente gosta muito de ajudar pessoas e aí a gente acaba não se ajudando. E quando a gente não se ajuda, fica difícil de ajudar outra pessoa. Esse ajudar a outra pessoa é ilusório, porque quando eu atendo alguém por valores muito baixos, eu não consigo investir na minha formação, na minha qualificação profissional. Então, o que eu tenho para oferecer para aquela pessoa é sempre básico, é sempre menos, tem pouca qualidade. Porque para ter qualidade eu preciso investir em leitura, eu preciso investir em eventos, eu preciso investir em cursos. E eu só vou conseguir investir se eu tiver condições financeiras para investir. E é até por isso que existe demanda de pessoas que vão querer pagar mais para psicólogos que cobram mais caros, porque eles sabem que esses psicólogos que inclusive cobram mais caros, na cabeça, né, tem mais valor, né, do que aquele que cobra barato.
Ou seja, esse aqui sabe mais do que esse outro aqui. Esse aqui tem mais potencial de me atender de forma que eu mereço do que esse aqui, percebe? Então, até na cabeça do nosso cliente existe aí uma discrepância em quem cobra muito barato e quem cobra valores mais justos aí. O que é valor justo, né? O valor justo é aquele que você olha, né, eu investi isso, eu investi aquilo, tudo que você investiu para poder ter sua profissão, né? E eu tô falando de pagar CRP, eu tô falando de ter pagado a faculdade, eu tô falando dos livros que você comprou, dos cursos que você fez, dos instrumentos que você compra para poder aplicar os testes no cliente, da clínica que você paga, do cafezinho, da água, da internet, né? Todo o material que você tem gasto aí para poder trabalhar. Então, nada melhor e mais certo do que você receber o justo pelo seu serviço prestado, já que psicólogo não é algo aí, né? Psicólogo é uma profissão. Ser psicóloga é uma profissão e as pessoas elas querem viver financeiramente e bem da sua profissão. E isso é possível fazer tendo um conhecimento. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês essa reflexão. Me conte aqui quais foram os insights, o que você aprendeu aqui com esse vídeo de hoje. Te espero no próximo. Um abraço. Tchau, tchau. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.